revelação do Apocalipse a João. Por que que não deu a Pedro, já que Pedro era o líder da igreja? Pedro é que tinha fundado a igreja de Cristo lá em Jerusalém. Mas também escolheu, naquele tempo, a Paulo. Muitos pensam que são líderes ou que são o dono da verdade. Mas Deus é que escolhe para coisas importantes, super importantes, como o Apocalipse. E vemos que Deus revelou o Apocalipse a poucas pessoas. Foram das pessoas mais importantes sobre a face da terra, como Daniel, João, Ezequias, Jeremias, Isaías, esses profetas que tiveram a visão no passado. E essas visões estão em Apocalipse também. Deus não deu nem revelou tudo a todos. As coisas mais importantes que Deus revelou foram a homens que foram também mais importantes para Ele. João, aparentemente, não se ouve muito falar sobre ele enquanto esteve com Jesus, mas se ouvia falar sempre de Pedro. Por Pedro era mais ativo. Mas João verdadeiramente amava Jesus. E assim são as pessoas especiais para Deus. Às vezes não se notam, nem se dá nas vistas, mas Jesus sabe quem é quem. João amava Jesus e Jesus amava João. Por isso, Jesus escolheu a João para escrever um livro super importante, dando-lhe a visão. João, em vida, viu o reino dos céus, que nenhum homem pôde ver, nem os profetas do passado, nas suas visões, viram o que João viu. Por exemplo, João viu um altar de ouro diante do trono de Deus. Aquele altar era do tamanho de uma cidade. Um altar suspenso. Por isso é que Apocalipse diz que as almas estavam debaixo do altar. As almas vindas da tribulação. Mas são milhões de almas. Porque na tribulação é que Jesus vai ganhar mais almas de todos os outros tempos passados. Muita gente vai se entregar à morte por Jesus. Vai morrer mesmo. Porque é a única solução da salvação. E vão estar diante do trono de Deus, mas debaixo do altar que é suspenso, do tamanho de uma cidade, um altar de ouro enorme. Por que eu prego assim? Para que você abra o seu entendimento, a sua mente, que o Apocalipse explica muito mais do que você possa ler, que lá está escrito. E abrindo a sua mente, você entender a grandiosidade, a grandeza dos céus, do que está diante de Deus, o altar, o trono de Deus. É algo sublime. Lúcifer não cobiçou o altar do Deus Altíssimo à toa. Aquele trono é extraordinário. O ser Deus Altíssimo. Não existe nada semelhante no céu, na terra, nem debaixo da terra. É um ser supremo, extraordinário. Por isso é que milhões, bilhões, trilhões de anjos estão diante do trono de Deus, à frente daquele trono, que é algo gigantesco. Só o trono de Deus, para você ter uma ideia, é maior que este planeta. Imagina o átrio, não é? O átrio feito de cristal diante do trono de Deus, enorme. Que estão todas as almas debaixo do altar, milhões de almas. E aquelas que estão lá porque morreram
fazem parte da segunda ressurreição e não podem entrar nas bodas do Cordeiro, do Senhor Jesus, que está por baixo do céu do Altíssimo, porque estão em festa da coroação do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. O paraíso dos homens, que é uma cidade quadrangular enorme, 12 vezes maior que a própria terra, com 12 reinos dentro da própria cidade de Jerusalém, a qual cada discípulo de Jesus é um dos reis e também um dos 12 anciãos que estão sentados nos 24 tronos diante do Deus Altíssimo. E os 4 querubins que tomam conta do reino dos céus, onde se encontra Deus. E por baixo de onde se encontra Deus, que é o primeiro, o céu do próprio Deus Altíssimo, onde eles estão, no trono, mas por baixo está o céu dos anjos. Quem reina nesse céu dos anjos, por baixo do céu de Deus, são esses 4 querubins. Porque nessa visão de João, diante do trono de Deus, no trono de Deus, estão todas as autoridades máximas do céu, mostrando que no céu só existem 4 querubins. Mas você diz, mas Lúcifer era um querubim? Sim, que se ele foi expulso, Deus criou um outro querubim. Porque são 4 reinos nos céus. Por isso que a Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, trouxe a terça parte dos anjos. Se temos 4 partes, se é a terceira parte, é porque existem 4 reinos nos céus. Lúcifer arrancou um pouco mais de um reino no céu. Ele trouxe todos os anjos que estavam com ele no reino dele e mais um pouco do outro reino. Para ver o que é que Lúcifer fez no céu. Por isso, o entendimento, por que estão aqueles 4 querubins no trono de Deus? Ali, no altar de Deus, ali no trono de Deus. Porque são as 4 autoridades que existem no céu. Ezequiel teve a visão desses querubins, que Apocalipse que dizem que são os seres viventes, né? Que em outras traduções dizem que são animais, né? Os 4 animais que estão diante do trono de Deus. Não é? Também o Senhor Espírito Santo está diante do trono do Deus Altíssimo. Um ser transparente. Você agora pode entender que os 24 anciãos são os 12 discípulos e o resto dos profetas, dos maiores profetas escolhidos por Deus para sentarem naquele trono. São 24 que estão diante de Deus, que são 24 reis que irão reinar ou que estão reinando nos céus. Dá para entender a visão que João teve, não é? Por isso, dá para entender que no céu só existem 4 querubins. Deus não fez mais que 4 querubins. Um caiu, foi substituído. Você diz assim, então como é que você sabe disso? Não, a palavra de Deus em Apocalipse está toda escrita. A visão que João teve nos dá todas as dicas. É só uma questão de raciocínio, de entender, não é? Vemos que no inferno não existe outro querubim. Ainda que alguém diga, não existe, o único querubim é Lúcifer, que é o rei das trevas. Por isso que ninguém consegue lutar contra Lúcifer nas trevas. Quando Miguel veio à terra disputar o corpo de Moisés, ele não foi lá batalhar com Lúcifer para tomar o corpo de Moisés. Nem Lúcifer foi lutar com ele, mas se depararam. E Miguel disse que o Senhor te repreenda. Vê-se que, ainda que Lúcifer tenha perdido aquele corpo de um querubim de glória, de luz, eles contêm as suas forças, porque são espíritos. Simplesmente trocou de corpo. Não é um corpo de trevas. Por isso você tem que
que ver, ler, não é? A palavra de Deus, não esquecendo das outras que foram pregadas no passado. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, ele tem as pontas, uma de um lado e outra do outro. Ela jamais se choca para se contradizer. Por isso é que eu prego desse modo, porque eu creio que ninguém terá coragem de pregar o Apocalipse como eu prego. Porque se eu tiver errado, o meu próprio Senhor Jesus me dará a direção certa para dizer, olha, não é bem assim, é assado. Então eu volto aqui e eu vou esclarecer aquilo que Ele me tem dito, me feito saber e entender. Porque quando nós nos entregamos ao estudo, à leitura, à meditação da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus é que nos revela. Não sou eu que estou aqui a inventar. Se você for ler no Apocalipse, você vai entender. Pelas medidas da Nova Jerusalém, comparada com as medidas da Terra, é só você ler e procurar na Google quantos quilômetros a Terra tem de uma extremidade à outra. E você vê que esses quilômetros que a Terra tem, que acho que é 184 mil quilômetros de uma extremidade à outra, é o mesmo tamanho de cada reino dos discípulos de Jesus na Nova Jerusalém. Porque o novo céu, nova terra, não será construído na terra, é no próprio céu. E isso está bem claro quando as almas estão diante do altar, vindo da grande tribulação, que Jesus vem e vai levá-los às fontes das águas vivas. Você vê que Jesus os encaminha. Então quer dizer que ele os leva é no céu, numa parte do céu que nós não sabemos qual é, se é para a esquerda, se é para a direita, mais para baixo ou mais para cima. Né? Nada está acima do céu de Deus. Né? Mas vemos que a Nova Jerusalém é construída no céu, ela desce. Não está no céu do Deus Altíssimo, mas ela desce. E eu creio que pode estar até no céu dos anjos, ou ao lado do céu dos anjos, mas está no céu. Porque Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra. Deus não ia cometer um outro erro de criar o homem na terra para que o homem viesse a corromper. Não, ele criou uma cidade. E essa cidade tem nome de Jerusalém, tem nome. E os reinos têm nome dos discípulos. Isso está escrito. Você não pode dizer que eu inventei essa história. Simplesmente eu prego desse modo para abrir a sua mente da grandiosidade do que é o reino que nós, os homens, vamos viver quando formos salvos, o reino das almas, que é uma cidade quadrangular enorme, com 12 portas de cada lado, e anjos estarão à porta de cada porta, que são 12 pérolas, e terão por cima o nome das 12 tribos de Israel. Assim vemos que o Deus agarrou nos nomes já existentes aqui da terra, do passado, e colocou tudo em Jerusalém, a Nova Jerusalém, que é o reino dos céus para as almas, que é o paraíso dos homens. E Deus também habitará com ela. E não se esqueça que dentro desse reino, que é Jerusalém, dos homens, tem 2 árvores da vida. Talvez nunca ninguém pregou isso. Mas se você ler bem o que está escrito na Bíblia, você vai entender que uma extremidade do rio, das águas vivas e o outro, existe a árvore da vida. Não é? Ninguém disse que há só uma árvore da vida nos céus. Mas dá para entender que são 2 pelas Escrituras. Quer você creia em mim hoje ou não, um dia toda essa verdade virá, porque tudo tem que ser revelado. Estamos no fim dos tempos. E eu prego assim, porque não há muito mais tempo para que se esclareça o que tem que ser esclarecido. Se você não crê em mim, como pregador do Evangelho, mais tarde você vai ver que as igrejas todas, os líderes, eles vão pregar o que estou falando hoje. Pode ter certeza. Se eu estiver enganado, ninguém vai pregar. Ninguém vai chegar a essa conclusão.
Mas se eu estou certo, se Deus tem me dado essa direção, esse entendimento, tem aberto a minha mente por tudo que está escrito dentro do Apocalipse, você pode ter certeza que isso vai ser pregado em todas as igrejas deste mundo. Não porque foi você escolhido. Não estou dizendo que eu fui escolhido. Deus me deu direção para pregar esse evangelho, que é a palavra de Deus. Eu não estou criando um evangelho novo. É o que está escrito, que as pessoas não meditam sobre a palavra de Deus. É isso que eu quero que você entenda. A grandiosidade da Nova Jerusalém. O Apocalipse não explica as coisas à toa, nem mais ou menos. Na verdade, muitas coisas, ou todas as coisas que estão ocultas, estão escritas na Bíblia. Só que as pessoas não meditam ao ler e por isso não conseguem entender o Apocalipse. Mas ela não é assim tão difícil. Ela precisa ser revelada e Jesus revela para quem Ele quer. Se Ele tem mostrado para mim, eu passo para você. Agora, se você crê o que eu digo é vindo dele, você será abençoado. Você terá um entendimento maior quando você for ler o Apocalipse. Pode ter certeza absoluta. Após essa pregação, você for ler o Apocalipse, você vai ver que o que eu vos digo, e confira com o que está escrito, e você verá o que eu vos digo é realidade. Se eu estiver enganado, você também vai ver que eu estou enganado.